Pai do Senhor, meus irmãos, quero desejar para você uma noite maravilhosa, em que nós estamos reunidos para mais este devocional, e eu creio verdadeiramente que será uma bênção para a glória de Deus. Amém? Antes de nós iniciarmos esse momento, com uma oração, quero pedir para você, não se esqueça, o seu gostei. Você que está no Facebook, o seu gostei é importante, e também você compartilhar nos seus grupos e na sua linha do tempo. É muito importante, divulgue esse momento, tá? E você que nos acompanha pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, assim a plataforma entende que esse vídeo é relevante e indica para outras pessoas. Amém? Vamos orar? Vamos direto ao assunto? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, louvamos a Ti, meu Deus, glorificamos e bendizemos o Teu nome, Pai, e pedimos a direção do Teu Espírito. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, direciona nossa mente, lábios e coração neste momento, para este devocional, Pai, diário, para que nós venhamos ter, Senhor, um resto de noite, uma madrugada na Tua presença, de maneira tremenda e abençoada. Pai, abençoa Teus filhos que irão acompanhar e aqueles que posteriormente estarão assistindo este devocional. Fica conosco, Pai, tira todo o atrapalho e todo impedimento. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos à palavra que está nos dois versículos 1 e 2 de Lucas, que diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Amém, meus queridos? Nós estamos vendo aqui, basicamente, segundo que relatou o evangelista Lucas, o início do ministério de Cristo, em que nós conhecemos, diante daquilo que foi permissão do próprio Senhor, glória a Deus, ele está a câmera aqui, permissão do próprio Senhor, toda a tentação, toda a prova, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado pelo diabo. E todas as vezes que o diabo tentava Jesus, ele rebatia com a palavra: tu tens fome? Ordene que essas pedras se transformem em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ordena, e ele dizendo, em que ele diz assim: eu lhe darei todo este poder e a glória deste reino, porque isso me foi entregue, eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. E ele rebate mais uma vez com a palavra: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Primeiro elemento, não por Deus à prova. Segundo, adorar somente a Deus. E por último, que foi de todas as tentações, de toda a tentação, daquilo que Jesus passou, de tudo que Jesus viveu ali no deserto, tudo aquilo que foi colocado ali diante de Cristo, Por último, o diabo mandou ele se jogar do alto do templo, Se jogar do alto do templo, e ali ele usou a palavra para confrontar Cristo. Só que Jesus utilizou a palavra, Também foi dito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então os elementos ali, esses elementos vieram dar um tapa na cara de Satanás, acerca daquilo que ele estava tentando tirar Jesus do seu caminho, daquilo que ele foi enviado. E a palavra do Senhor diz no versículo 12, no versículo 13: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até um momento oportuno. Por que foi colocado essa passagem aqui do versículo 13, um momento oportuno? Porque nos capítulos de Mateus e de Marcos, os anjos o serviam, De Mateus, os anjos o serviam. Só que aqui não, no momento oportuno, para complementar, Porque basicamente ali, logo mais adiante, nós vamos ver alguns demônios se apresentando ali para o Senhor e Jesus expulsando ele. Então ali, ele inicia sua missão na Galileia, Logo em seguida, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, mais uma vez você escuta isso, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região.
ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos, né? Ele cheio do Espírito Santo, era rei, Deus e Senhor caminhando na terra, né? Então nós vemos aqui Jesus logo em seguida sendo rejeitado em Nazaré, na sua terra, né? Em que ele puxa o versículo do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Preste atenção, essa passagem, glória a Deus, aleluia, de Isaías, em que Jesus ele abriu o pergaminho na sinagoga, né? Jesus ele fala para os que estavam na sinagoga: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O mais interessante que eles questionavam, né? Eles questionavam. Todos davam o testemunho dele e se maravilharam das palavras cheias de graça que eles saíam dos lábios e perguntavam. Olha a pergunta olha as perguntas que faziam, não para ele, mas se perguntavam, né? Não é este o filho de José? Então Jesus lhe disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Né? E Jesus ele diz: olha, um profeta ele não tem honra na sua nação. Né? E aquilo que ele está dizendo, salve a si mesmo, é quando ele estava na cruz. No momento em que disseram: agora salvou a muitos, salva-te a ti mesmo agora. Então, tentaram expulsar Jesus, levando ele para uma encosta, e queriam empurrar ele de lá para matá-lo, diante daquilo que ele estava falando, daquilo que ele estava proclamando. Mas a palavra do Senhor diz que ele, passando pelo meio deles, foi embora, né? Ele escapuliu no meio deles ali para não ser morto, né? E nós vemos aí o primeiro encontro com um dos demônios que Jesus teve depois dele ser tentado no deserto, né? Ele estava em Cafarnaum, na cidade da Galileia, e ensinava no sábado. Jesus estava mais uma vez ensinando. E maravilharam-se com a doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Veja bem, lembre que Jesus ele caminhava com o Espírito Santo e ele pregava com autoridade. Mais uma vez ali é relatado a autoridade de Jesus, né? Em que o demônio chegou com ele, ele disse: o que você quer conosco, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Ou seja, Jesus repreendeu ele dizendo: cale-se e saia desse homem. Porque assim, Jesus num primeiro momento, ele estava querendo que crescem nas palavras dele. O curar era uma consequência. O libertar era uma consequência. Então todos os demônios que se aproximavam de Jesus, proclamando: sei muito bem quem és, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então ele mandava o demônio se calar, para que eles primeiro crescem na palavra e depois eles viessem realmente reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, assim como foi com muitos. O demônio, depois de ter, versículo 35, o demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem, sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E ali a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Era algo tremendo, maravilhoso que Jesus estava fazendo. E nós vemos em seguida a cura da sogra de Pedro, que ela estava enferma, ele tomou ela pelas mãos, repreendeu a febre, imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. E nós vemos aí outras curas que Jesus fez, muitas outras curas, né? E ele, porém, repreendia para os que falassem, para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo, né? Sabiam que ele era o Cristo. Jesus prega nas sinagogas, e esse é o final do versículo do capítulo de número 4. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Preste bem atenção. Jesus, ele estava cheio, mas cheio de autoridade. O Espírito estava sobre ele.
Quem estava enfermo era curado. Quem estava endemoninhado era liberto. Quem precisava de uma palavra, ele estava ali ensinando. Isso é característica de todo crente. Não é necessariamente... isso foi uma característica só de Jesus, senão ele não iria falar no capítulo... no último capítulo de Marcos, como nós fizemos no devocional anterior, né, no Evangelho de Marcos que nós fizemos antes, né, em que ele fala: a autoridade foi derramada e eu vos dou autoridade para curar os enfermos, libertar os cativos, né, com o poder do Espírito Santo ali eles estariam repreendendo todo o mal. Se bebessem alguma coisa mortífera, não vos fariam mal. Isso é pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, ele só poderia repreender os demônios pelo poder do Espírito Santo. Na sua vida e na minha vida também é da mesma forma, meus irmãos. Nós que temos a presença de Deus, nós que cremos em Cristo Jesus, glória a Deus, nós que temos essa autoridade derramada sobre nós, no momento em que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós que recebemos o batismo com o Espírito Santo, no momento que nós cremos. Preste atenção, isso não é uma característica de poucos, mas de todos aqueles que confessam verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador. Esses recebem o Espírito Santo, recebem o batismo com o Espírito Santo, né? Esses têm a autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, né? E falar novas línguas, se assim for necessário. Se assim for necessário. Meus irmãos, isso vai na vida daqueles que creem. Jesus, ele entregou isso para você e para mim. E assim como ele curou, nós podemos curar. Assim como ele libertou, nós podemos libertar. E assim como ele tinha autoridade para expulsar demônios, nós temos também essa autoridade. Basta você crer, basta você e eu crermos que o milagre que Jesus ele derramou sobre os primeiros discípulos veio para a nossa vida. E o nome do Senhor, preste bem atenção, e o nome do Senhor diante de tudo isso, ele precisa ser glorificado. Não é para nossa glória, não é para a glória de quem recebeu a cura, a libertação, o milagre, não. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus, porque ele finaliza o capítulo de número 4, dizendo: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E Jesus, ele disse: eu vos envio. Essa é a grande comissão. Eu vos envio. E se ele nos envia, assim como ele enviou os primeiros, também ele derrama sobre você e sobre mim a autoridade que vem com o Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizamos Marcos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Perdão, Lucas. Me corrigiram agora aqui. Não é Marcos, não. Lucas, capítulo de número 4. Tá? Amanhã nós veremos um outro capítulo curto. Lucas 5. Oh, meu Deus. Lucas, capítulo 5. Veremos um outro capítulo também curto, mas também cheio de ensinamento e de glória da parte de Deus. Amém? Antes de nós orarmos, glória a Deus, quero pedir para você, meus irmãos, né, que mais uma vez, que nos acompanha pelo Facebook, deixe o seu gostei, é importante, compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo, tá? É importante para divulgar esse trabalho, divulgar essa obra, para que várias pessoas sejam alcançadas. E você que nos acompanha pelo YouTube, eu lhe peço, né, que se inscreva, porque diariamente nós temos feito material, tá? Divulgado esse trabalho, feito conteúdo, pelo menos todo dia nós temos feito devocional. Na quarta-feira é o devocional e publicamos o ensino do culto de doutrina, e temos feito também alguns vídeos, né, à parte, trazendo também mais motivação para aqueles que estão assistindo. Mas para isso é necessário você estar inscrito, né, e deixar o seu like. É importante, muito importante você deixar o seu like. Vamos orar? Agradecer a Deus? Louvemos ao Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, finalizando este devocional. Nesse começo de madrugada, Pai, que teus filhos que acompanham ou irão assistir sejam cheios do poder do teu Espírito Santo. Sejam cheios da tua glória e que o teu nome venha a ser glorificado. Vai despertando-nos, Senhor, para entender mais da tua palavra. Abre nossa mente, nossa compreensão, Pai, para aquilo que diz a tua palavra. No nome de Jesus, fica conosco, Pai. Nos dê revelação nessa madrugada e um amanhecer mais abençoado ainda. Para a glória do teu nome, é o que te peço e te agradeço.
em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um forte abraço. A paz do Senhor Jesus.